Lia, ela saiu de cena festejada, só 3 anos, muita coisa aconteceu nesses 3 anos, mas eu queria debater com você, discutir com você essa liderança dela durante momentos muito desafiadores, né? A crise financeira internacional de 2008, a crise da zona do euro, né? Como é que você vê essa liderança de Angela Merkel nesses momentos específicos? Ela foi uma peça-chave, né? E ainda por ser uma liderança feminina, que é muito raro, né, naquele contexto e ainda continua sendo, eu acho que foi uma postura muito marcante e muito firme, inclusive, em decisões que eram estratégicas, né, dadas as crises que a gente estava passando no mundo. Mas perceba que agora, 3 anos depois, parece que a narrativa inverte, né? O livro dela parece uma bíblia de tanta história que ela tem para contar, né? E eu imagino os bastidores, os desafios que ela enfrentou, inclusive para ter esses posicionamentos, para conseguir chegar em negociações e para direcionar. Então, por um lado, a cobrança da população alemã com relação à postura dela pode ser genuína no tocante à nacionalidade, mas a nível global, eu acho que o impacto dela foi muito decisivo e muito assertivo em alguns aspectos que a gente precisava de uma liderança assim, e ela se posicionou muito bem. E ela se manteve 16 anos no poder e o atual chanceler, Olaf Scholz, está num momento ali de muito desafio, vai ter ali vai passar por um voto de confiança. Isso, vai ter eleição antecipada, só não se sabe quando. E ela era a União Europeia, né? Você olhava para ela, a União Europeia não tem essa liderança. E ela tinha, solitamente, um certo trânsito com o Vladimir Putin, que acho que seria muito útil no momento. Porque o Vladimir Putin tem uma história que cruza com a dela, porque ele foi trabalhar na KGB, na antiga Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, e ela é da Alemanha Oriental. Então, eles conversam ali, metade em russo, metade em alemão, eles conseguem conversar e têm esse histórico em comum. E ela conseguia conversar com ele, era um interlocutor. Hoje, houve conversas se eu não me engano, foi o Olaf Scholz que fez uma conversa com Vladimir Putin, é tabu. É a pergunta, deve ou não deve? E ela conversava, e não dá para dizer que ela era subserviente. Ela conversava, sentava à mesa e era de igual para igual. Sim. Agora, conversar com Putin, como na Europa, por exemplo, o Lula, que tem uma visão não alinhada com a Europa, quando ele diz que talvez a Ucrânia tenha que ceder algum território e tal. Na Europa tem um estranhamento, porque soa como uma proximidade de Putin. Hoje, na Europa, você soar como próximo de Putin, como é o caso do Viktor Orbán, da Hungria, é algo mal visto. Com a Angela Merkel, naquele momento, ela era uma defensora da causa ambiental, que agora... E a Alemanha virou uma potência nesse assunto da diplomacia ambiental. E agora se perdeu e não tem essa liderança, né? Eu estava brincando aqui no bastidor, eu vou comentar isso, né? Eu ia falar também. Eu sou fã de Marília Mendonça, eu falo assim, ai, que saudade do meu ex. Deve ter isso, deve ter esse sentimento lá. Ai, que saudade da minha ex, né?